Jaques tenta humilhar Abel publicamente, mas o tiro sai pela culatra quando um segredo guardado por décadas vem à tona e ele descobre que não é filho de Rosa. Nos próximos capítulos da novela Dona de Mim, movido por ciúme e rancor, Jaques arma um embate com Abel diante de Sofia, tentando desmoralizá-lo como pai e homem, acreditando ter o controle da situação. Ele provoca, debocha e força um confronto para desestabilizar o rival. Mas o plano sai do controle quando Rosa, em meio à discussão acalorada, deixa escapar um detalhe que abala todas as certezas de Jaques. Ao escutar escondido, o empresário é pego de surpresa com uma revelação devastadora. Ele não é filho biológico de Rosa. Adotado ainda bebê, sua origem sempre foi um segredo enterrado, até agora. A descoberta vira seu mundo de cabeça para baixo e deixa Jaques em frangalhos, revelando que, por trás do homem arrogante e calculista, existe alguém que viveu à sombra de uma mentira. E o que era para ser uma vitória contra Abel se transforma no maior golpe de sua vida. Tudo deverá acontecer logo após Sofia já saber, por meio do próprio Abel, que ele não é seu pai biológico. Apesar da dor inicial, ela permanece firme em seu afeto por ele, e isso incomoda profundamente Jaques. Ele surge na sala com um sorriso venenoso, observando a jovem com sarcasmo no olhar. Com a voz carregada de desprezo, Jaques fala: "Que lindo! Cena de novela. O papai nem é o pai. E a menina continua acreditando nessa farsa." Sofia se levanta, mantendo a postura firme diante da provocação, e fala: "O Abel sempre foi meu pai. Biológico ou não, ele me criou, me protegeu, me amou. E isso é mais do que você jamais foi para alguém." Jaques ironiza: "Deve ser ótimo viver nesse mundo cor-de-rosa que você inventou. Só cuidado, uma hora tua fantasia cai." Nesse instante, Abel surge no corredor e ouve tudo. Seu sangue ferve, mas ele mantém a calma ao pedir: "Sofia, deixa a gente a sós." Ela hesita, encara Jaques com desprezo e obedece, deixando os dois homens frente a frente. O silêncio entre eles dura apenas alguns segundos, até Abel explodir: "Você passou de todos os limites. Não bastava ser um inútil na empresa? Agora tem que atacar minha filha?" Jaques rebate, com os olhos cheios de raiva: "Ah, claro, o herói, o santo do Abel. Sempre você no topo, sempre você com tudo. E eu fui o resto que sobrou." Abel retruca: "O que você foi, Jaques, foi acolhido. A minha mãe te tratou como filho. Você nunca soube valorizar isso." Jaques então debocha: "Tratou como filho? Não me faça rir. Me tratou como peso, como caridade. Eu era o filho da compaixão, enquanto você era o verdadeiro, o sangue, o escolhido." Abel se aproxima, tenso, a voz dura: "Você está destilando esse rancor todo por quê? Porque não conseguiu ser metade do homem que eu sou?" A raiva explode. Jaques empurra Abel. Abel revida com um soco. Os dois se embolam no chão, trocando socos, até que Samuel e Davi aparecem e separam a briga aos gritos, com dificuldade. Os dois irmãos são afastados, suados, machucados, com os olhos cheios de ódio. Mais tarde, Abel está na cozinha com Rosa, tentando entender o que se passa na cabeça do irmão. Ele desabafa, cansado: "Ele me odeia. Me odeia como se eu tivesse roubado alguma coisa dele. Mas eu não entendo esse rancor todo, mãe. O que eu fiz?" Rosa hesita, visivelmente nervosa. Evita olhar nos olhos do filho e murmura: "Ele sempre teve essa mágoa, desde pequeno, desde o dia em que aquele bebê chegou na nossa casa." Abel franze o senho: "Que bebê?" Rosa fecha os olhos, já se dando conta do deslize. Mas é tarde demais. Respira fundo e diz: O Jaques foi adotado, Abel. Ele não é meu filho biológico." No corredor, escondido atrás da parede,
Jacques escuta tudo. O rosto empalidece, os olhos se arregalam, o mundo parece desabar sob seus pés. Ele recua devagar, como se fugisse de uma verdade que sempre suspeitou, mas que nunca teve coragem de encarar. Agora, a ferida está aberta e sangrando mais do que nunca. Jacques ainda está parado no corredor, com o corpo encostado na parede e a respiração descompassada. O impacto da revelação o atinge como um soco no estômago. Ele fecha os olhos por um instante, mas a dor não desaparece. Pelo contrário, cresce e ferve por dentro. Sem pensar, ele entra na sala com passos duros, fazendo Rosa se assustar com a súbita presença. Com os olhos marejados e a voz embargada, ele fala, quase em surto. Então é verdade? Eu sou adotado? Rosa congela. Tenta manter a calma, mas a voz sai baixa e vacilante. Jacques, deixa eu te explicar. Mas ele avança furioso. Explicar? Por quantos anos você achou que podia esconder isso de mim? Por quantas vezes eu me senti diferente? E você me tratou como se fosse coisa da minha cabeça. Rosa se aproxima, tentando conter o filho, e fala. Você era só um bebê. A filha da nossa vizinha morreu no parto. Foi uma tragédia. E você ficou sozinho no mundo. Eu te acolhi, Jacques. Te dei amor, casa, futuro. Eu fui sua mãe, sim. Ele a encara magoado, com os olhos vermelhos de raiva, e grita. Você foi minha mãe? E por que nunca me contou a verdade? Por que me deixou crescer acreditando numa mentira? Você não entende o que isso faz com a cabeça de uma criança? Abel entra na sala, preocupado com os gritos, e tenta intervir. Calma, Jacques. A minha mãe te amou como a um filho. Mas Jacques levanta a mão, impedindo-o, e retruca. Não fala nada, Abel. Você, o queridinho, o dono de tudo, o herdeiro perfeito. Eu sempre fui só o enfeite da família. Agora tudo faz sentido. Eu não era um irmão, eu era um peso. Rosa tenta tocar no braço dele, com ternura, e diz. Nunca fale isso. Você foi o meu menino. Eu te amei como se tivesse te gerado. Mas ele se afasta com brutalidade, os olhos cheios de dor, e fala. Como se tivesse me gerado. Mas não gerou, né? Nunca gerou. Eu era só um tapa-buraco. Ele então se volta para os dois, respirando fundo, como se tentasse segurar o colapso iminente. A voz sai baixa, mas afiada como faca. Vocês não me enganam mais. Eu passei a vida tentando provar que merecia um lugar aqui. Agora eu sei. Nunca tive esse lugar. Nunca fui um de vocês. Abel tenta se aproximar, mas Jacques recua com ódio. Não encosta em mim. Nenhum dos dois. A partir de agora acabou. Ele sai, batendo a porta com força. Rosa desaba no sofá, chorando, enquanto Abel se senta em silêncio, com o rosto tenso e o olhar perdido. Jacques, do lado de fora, anda sem rumo, com os olhos ardendo e o coração tomado por uma tempestade que mistura mágoa, solidão e um desejo perigoso de se vingar por tudo que, em sua cabeça, foi tirado dele. Logo depois, Jacques chega à fábrica como um furacão. Os passos são rápidos, pesados, e seu rosto, desfigurado de dor e revolta. Ele entra em sua sala e tranca a porta com força, assustando os funcionários mais próximos. Alguns tentam se aproximar, perguntam se está tudo bem, mas ele não responde. O silêncio dura apenas alguns segundos, até o primeiro estrondo. De dentro da sala, ouvem-se gritos abafados e sons de objetos sendo arremessados contra a parede. Papéis voam pela janela de vidro lateral. Porta-retratos são arrebentados no chão. Gavetas são arrancadas e contratos importantes são rasgados com fúria. Jacques soqueia a parede repetidamente, ferindo os próprios punhos, mas a dor física parece não ser suficiente para silenciar o caos que grita dentro dele. Ele grita: Eu sou um nada! A vida inteira foi uma mentira! Funcionários se aglomeram do lado de fora, sem saber o que fazer. Ninguém tem coragem de intervir, até que Tânia, alertada por uma das secretárias,
Corre pelos corredores e força-se à entrada. Ela fala: Jacques, Jacques, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ela entra e se depara com uma cena devastadora. O chão coberto de papéis rasgados, móveis revirados, cacos de vidro e Jacques de joelhos, com os punhos machucados, os olhos vermelhos e a respiração pesada. Ele tenta afastá-la com um gesto brusco e grita: Não encosta em mim, Tânia! Me deixa! Tânia se aproxima devagar, tentando manter a calma e pergunta: Olha para mim. O que aconteceu? Você está machucado. Fala comigo. Mas Jacques não a escuta. Está em um transe de dor. Entre soluços e gritos sufocados, desabafa. Eu vivi uma mentira, minha vida inteira. Minha mãe não era minha mãe. Eu era só um fardo, uma caridade. Nunca fui amado de verdade. Nunca fui da família. E agora eles acham que vão continuar vivendo como se nada tivesse acontecido? Ele se levanta cambaleando. Aponta para os destroços ao redor enquanto fala. É isso que sobrou de mim. Isso aqui. Eu fui usado, enganado, ignorado. E agora querem que eu engula tudo calado? Tânia tenta contê-lo e diz: Jacques, calma. Você ainda tem uma vida, uma família. A gente pode enfrentar isso juntos. Mas ele a encara com um olhar sombrio. Juntos? Eu não tenho ninguém, Tânia. Eu tô sozinho. Sempre estive. E agora só tem uma coisa que me resta fazer. Ela franze o senho, assustada, e comenta: O quê? O que você vai fazer? Jacques caminha até a janela. Encara o horizonte da cidade lá fora, os olhos cheios de fúria contida. A voz sai baixa, mas ameaçadora. Eu vou acabar com eles, um por um. Vou fazer todos sentirem a mesma dor que eu senti. Vão aprender que não se despreza alguém como eu. Tânia tenta segurá-lo, desesperada, e pede: Jacques, não, por favor, não faz isso. Isso não vai te trazer paz. Ele a empurra de leve, sem violência, mas com firmeza e fala: Paz. A paz morreu no dia em que me contaram a verdade. E então ele sai da sala, deixando para trás uma esposa assustada, uma equipe em choque e uma sala transformada em ruínas. Jacques não é mais o mesmo. Agora, movido pelo ódio, está disposto a tudo. De volta à mansão, Rosa caminha de um lado para o outro, aflita, tentando entender o que se passa na cabeça do filho. Abel, mais contido, observa o silêncio da casa, como se sentisse a tempestade se aproximando. Eles conversam, trocam hipóteses, tentam imaginar como agir, mas o que não sabem é que para Jacques já não há mais volta. No escritório da casa, ele está sozinho, com as luzes apagadas, iluminado apenas pela tela do computador, diante de planilhas, contratos e documentos confidenciais da empresa. Jacques calcula, manipula e rearranja dados como um estrategista implacável. Seus olhos estão secos, frios. A expressão não é mais de dor, mas de determinação sombria. Ele se levanta, pega uma pasta e revisa cada detalhe de um plano meticulosamente traçado. Mexe em participações de ações, acessa contas paralelas, prepara transferências disfarçadas. Sua meta está clara: desestabilizar tudo o que Rosa e Abel construíram ao longo de décadas. Não se trata apenas de dinheiro. É uma vingança emocional, um ajuste de contas com o passado. Tânia entra no cômodo em silêncio, o observa por alguns instantes e depois fala baixinho: Jacques, o que você está fazendo? Ele responde sem desviar os olhos da tela: Só o que precisa ser feito. O que já devia ter sido feito há muito tempo. Ela se aproxima, tenta pegar em sua mão e fala: Não é assim que você vai curar essa dor. Destruir o que sua família construiu. Isso só vai aumentar esse vazio. Ele ri de forma amarga e retruca: Família? Que família, Tânia? Eu era o projeto de uma vizinha morta. Fui criado como obra de caridade. Eles mentiram para mim.
Me esconderam de mim mesmo. E agora vão pagar por cada dia que me fizeram acreditar numa farsa. Ela insiste. E a empresa? E os funcionários? E tudo o que você também construiu junto? Ele a encara com frieza e fala: tudo isso agora é só ferramenta. Ferramenta para derrubar quem me usou. Caminha até o espelho da sala. Se observa por alguns segundos. A voz sai baixa, mas carregada de raiva, enquanto diz: agora eles vão saber o que é se sentir descartado, traído. Eu vou mostrar o que é viver cercado de mentira e abandono. Eu vou acabar com cada um deles, começando pelo Abel. Tânia observa de longe, o coração apertado. O homem que ela amava está se transformando diante dos seus olhos, e ela teme que, nessa busca por vingança, Jacques destrua não apenas o império da família, mas a si mesmo. Escreve de qual cidade você está me assistindo, se inscreve no canal e ativa suas notificações.